E aí, meu povo, quinto ano, bom dia para todos. Simbora para mais uma aula? Então vamos lá. Bom, hoje nós iremos utilizar o livro de matemática, páginas 244 até 247, e o livrinho de história também, tá? Da página 144 até a página 148. E aí vocês podem observar aqui, em matemática às vezes a gente vai lá para trás, a gente volta, né? A Tia Aline está fazendo aí uns mexidos aí no livro de matemática de vocês, né? Porque tem muitos conteúdos e a gente precisa dar umas modificações aí, né? A gente precisa fazer umas modificações. Bom, então hoje vamos falar de quê? De medidas de tempo, tá legal? Medidas de tempo. Entramos na quarta unidade aí, né? Com medidas de tempo. É um assunto também que está dentro da unidade 4. E aí vem aqui o capítulo 12 falando de medidas de tempo, né? Bom, e aí, lá no iníciozinho do ano, né, a gente já chegou a comentar sobre essa questão de números, né, de como as pessoas utilizavam, né, os itens da natureza, né, para ver como o dia, a noite, né, se organizar melhor. E aí depois veio a chegada do relógio do sol, né, porque antes os homens das cavernas não tinham relógio para se deparar com horas, né, para isso, com hora para aquilo, né, e sim eles utilizavam o quê? O sol e a lua, né, coisas aí da natureza para poder identificar quando fosse dia, quando fosse noite, né, enfim. E depois veio o relógio do sol e mais tarde, graças a Deus, né, para nosso alívio, o relógio, não é mesmo? E aí, Tia Aline, em alguns momentos eu vou vir para o livro e em outros eu vou vir para o quadro. E aí no livro de vocês tem assim dizendo o seguinte, ó, na página 244. O segundo, né? Para medir o tempo, na antiguidade, as pessoas observavam a passagem dos dias, das noites ou das estações do ano. Os antigos egípcios utilizavam o relógio do sol. Nele observavam o movimento da sombra produzida pelo sol no decorrer das horas. Isso aí a gente já viu em aulas anteriores, né? Em relacionada a outras matérias até. Mas aqui ele está fazendo a demonstração aqui do relógio do sol, né? De acordo com que o sol fosse mudando, né? O sombreado aí do relógio do sol ia mudando também. E no último aí, hoje em dia muita gente usa o relógio de pulso, graças a Deus, né? E aí a gente precisa de hora para tudo, né? A gente tem o horário do almoço, a gente tem o horário de vir para a escola, a gente tem a saída da escola, a gente tem o horário daquele jogo de futebol, né? A gente tem um horário para natação, enfim. Então assim, utilizamos o tempo para tudo, né? E do que a gente precisa para estar controlando isso aí? A gente precisa do relógio, certo? Bom, e aí vem assim, ó. O relógio mostra o tempo em horas, minutos e segundos. Então, a Tia Aline até desenhou aqui um relógio aqui no quadro, né? Onde eu tenho o ponteiro aqui pequeno, que me indica a hora, o pequeno, o maior, os minutos, e aqui esse outro aqui, né, sem pontinha nenhuma, os segundos, ok? Que esse que é mais rapidinho, né? Ele anda mais apressado, ele é mais apressado. Em geral, o segundo é a menor unidade da medida de tempo que os relógios marcam. Porque assim, esse ponteirinho aqui dos segundos, ele é o menor tempo de medida de tempo que nós temos. Sendo que ele é bem rapidinho, né? A gente precisa desse ponteiro aqui do segundo, né? Para poder um minuto funcionar, andar. E um minuto andando, a hora também anda, né? Então, assim, um ponteirinho depende do outro, ok? Bom, e aí eu fiz aqui no quadro 2 relógios. Eu fiz o relógio digital, né? Que ele vem em números, né? Então aqui eu tenho 7 horas, né? Por quê? Essa parte aqui me dá a hora. Essa outra aqui me dá os minutos. Agora, uma coisa que a gente precisa prestar atenção é o seguinte. Vocês já devem ter aprendido isso já em séries seguintes, né? Mas a Tia Aline vai também fixar aqui. Por exemplo, quando aqui dá 7 horas, no caso esses 7 horas aqui, ele seria os 7 horas da manhã, ok? E aí a gente sinaliza ele aqui com o quê? Com o númerozinho 7 comum. Agora, após o meio-dia, né? As coisas já começam a se modificar, porque quando dá 12 horas ali, né? Meio-dia o relógio, após o horário do meio-dia, o relógio digital, né? E quando você for escrever ou quando você for identificar, né? Mandar determinados bilhetes, né? E aí tem um evento tal hora, né?
E aí, quando esse evento ocorre após o horário de meio-dia, a gente precisa prestar atenção no momento que a gente vai escrever isso aí, que a gente vai ver isso aí por quê? Porque aqui são 7 horas da manhã, então o 7 fica assim comum. Agora, se eu fosse colocar algum evento, né, para eu participar 7 horas da noite, eu não colocaria o numeral 7, não. E sim o 19 horas, tá legal? Para noite seria 19 horas, ok? Se fosse um horário de 1 hora, por exemplo, 1 hora da tarde, né? Eu não poderia... Aqui, ó, porque aqui é igual o quê? Igual a 7 horas, certo? Agora, se eu fosse colocar para 1 hora da tarde, né? No caso, seria 13 horas, que corresponde a 1 hora da tarde, ok? Então, assim, após o horário de meio-dia, a gente precisa estar atento a esses horários aqui. A saída de vocês da escola, né? Vocês entram 7h20 da manhã, certo? E aí saem que horas? Ah, não, mas aí dá 11, né? Aí não tem problema, não tem problema. Vamos ver aqui uma outra situação. Vou ver o horário da tarde. O horário da tarde, por exemplo, o horário que as crianças entram, no turno da tarde, que no caso foi o horário de vocês do ano passado, vocês entravam aqui 1 hora. 1 hora da tarde tem que ser representado por 13 horas. E o horário da saída qual era? Lembram? Era às 17 horas, ô tia Aline. 17 horas. E aí, ó, eu preciso representar dessa forma aqui, que é igual ao quê? É igual a 5 horas da tarde. Então, assim, eu preciso estar atenta a essas sinalizações aqui, tá legal? É claro que isso aqui a gente só vai ver o quê? Em relógio digital, né? Ou quando formos escrever algo. Já no relógio de ponteiro, que é esse aqui, tá? Isso aí é indiferente, ok? No relógio de ponteiro eu tenho os números lá de 1 a 12, certo? E aí quando for 10 horas da manhã, né, no relógio de ponteiro, o ponteirinho menor vai estar sinalizado para o 10 e o maior vai estar para o 12, porque é uma hora exata, 10 horas da manhã. Agora, se for 10 horas da noite, a mesma coisa, tá? Então, assim, para o relógio de ponteiro é indiferente, ok? Bom, e aí vamos lá. 1 hora equivale a 60 minutos. Porque assim, esse aqui é o meu relógio de ponteiros, né? Tem pessoas que têm dificuldade às vezes de identificar a hora no relógio de ponteiro. O que a gente precisa saber? Bom, em um relógio de ponteiro, né? Eu tenho um ponteiro maior que sinaliza a hora, menor que sinaliza a hora e o maior os minutos. E tem um outro compridinho também, né? Que são os segundos. Então assim, um ponteiro depende do outro, certo? Bom, e aí eu tenho aqui, né? Para esses intervalos aqui de 12 a 1, eu tenho sempre o quê? Eu tenho sempre um espacinho para 4 itens, para 4 segundinhos, certo? Aqui nesse relógio, por exemplo, ó, o ponteiro pequeno está indicando 10, o maior está o 2 e tem esse outro aqui que é o segundos, que está aqui, ó, pertinho aqui, logo após o 6, né? Então, assim, nesse espaço aqui eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tia Aline não desenhou muito bem, não? Ó, sempre 4 tempinhos aqui, porque são os 4 segundos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ó, sempre 4. Né? Porque o quinto segundo vai ser em cima do número, certo? Então, aqui, ó, nesse relógio aqui está marcando 10 horas e 10 minutos. E quantos segundos ele tá? Ele está marcando, sinalizando, ó, 10 horas, 10 minutos e 32 segundos. Por quê? Porque daqui para cá eu tenho... O meu relógio, ele vai sempre... Ele tem a tabuadinha de 5, vamos dizer assim, né? Porque a cada númerozinho eu tenho um tempinho de 5. Então eu vou de 5 em 5, ó. Do 12 para cá, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Ok? E aí eu tenho que prestar atenção no seguinte, quando está em cima do númerozinho, ok, mas eu também preciso prestar atenção de quando está fora desses números que aparecem, porque aí eu tenho os outros aqui, os outros minutos também, não é mesmo? Então se a tia Aline coloca aqui, por exemplo, vou apagar esse aqui e vou apagar esse aqui, né? Deixei só o da hora. Então eu coloquei lá 10 horas, 20 minutos, ó, 20 minutos, porque ó, 5, 10, 15, 20 minutos. E eu vou colocar alguns segundos. Eu vou colocar o ponteiro do segundo aqui, ó. Ó, bem aqui, ó, bem grandão aqui, ó. Então, meu relógio agora está dando 10 horas, porque o meu ponteiro pequeno está direcionado
número 10, né? O ponteiro maior dos minutos está indicando aqui o 4, que são 20, ó, porque daqui para cá eu tenho 5, né? 5, 10, 15, 20 minutos. 10 horas, 20 minutos e quantos segundos será? Ó, 1, 2, 3, 4 segundos, ok? Então assim, a gente precisa prestar atenção nesses intervalinhos aqui também que a gente tem. Então, no caso aqui, ele está passando no 4 aqui, né? Mas ele é um ponteiro hiperativo, ele é muito agitado. Ele roda o relógio rapidinho, tá legal? Bom, aí tem assim, ó, 1 hora que equivale a 60 minutos, né? Porque para o relógio, né, rodar 1 hora, né? Ele dá um giro total, ele precisa de 60 minutos, tá? Ou seja, 1 hora é igual a 60 minutos. 1 minuto equivale a 60 segundos, que é aquele ponteirinho agitadinho, certo? Bom, as unidades de medida de tempo não são decimais, ou seja, não possuem vírgula, né? Pois os minutos são determinados em grupos de 60 segundos e as horas em grupos de 60 minutos. Por isso, representamos o horário com números naturais, indicando separadamente as horas, os minutos e os segundos, nessa ordem. Veja como podemos representar o horário indicado do relógio ao lado. Então, você tem aí um relógio de ponteiro, como esse aqui que a Tia Aline montou, né? Que está dando 10 horas aí, 10 minutos, no caso desse aqui do caderno do livro de vocês, 10 horas, 10 minutos e 32 segundos. Então, assim, um ponteirinho aí, ele vai depender do outro para poder o tempo correr, não é mesmo? Bom, na página seguinte tem um exercício bem tranquilo para vocês estarem realizando, tá? O exercício 4, 1, precisa-se de conta, né? Vocês precisam fazer uma multiplicaçãozinha aí, né? 1 hora equivale a quantos segundos, né? Então a gente precisa saber quantas horas tem 1 minuto, quantos minutos tem 1 hora, a gente vai precisar fazer um cálculozinho aí, né? O 2 também é a mesma coisa. No 3 não, no 4 o 4 vocês vão responder de acordo com o que vocês fazem aí, no período da manhã, da tarde, enfim, né? Isso aí são respostas pessoais, ok? Bom, e aí saindo de matemática, indo agora para o livro de história, geografia já acabou, né? História, página 144, vamos lá. Vamos ver o que vem na página 144, vamos lá. República Populista. Bom, então, nesse capítulo aqui, da República Populista, a gente vai dar uma continuação. A gente vai falar um pouquinho do período do governo de Getúlio Vargas, né? Que foi aquele períodozinho onde ele terminou, né? E aí vamos ver também o início também de outros presidentes aí, né? Porque no Brasil nós já tivemos mais de 30 presidentes da República aí. Já foram muitos. Com a renúncia de Getúlio Vargas, né, ele renunciou, né? A eleição de Eurico Gaspar Dutra, em 1945, teve início em 1946, outro momento da República Brasileira. Os presidentes passaram a ser eleitos pelo povo e o país adotou uma política democrática, né? Então, esse período aqui, no período anterior que nós vimos lá da Era Vargas, né? Foi aquele período da ditadura, né? Onde a gente não tinha direito de opinar, de falar, né? De questionar. Foi um governo muito autoritário, né? Em alguns sentidos, né? Porque muitas coisas eram impostas também para o povo. E já nesse aqui, já entra uma política o quê? Democrática, né? Um país democrático, onde as pessoas possuem direitos livres, né? De expor as suas expressões, né? Enfim. Os principais acontecimentos desse período foram a promulgação de uma nova Constituição em 1946, baseada nos ideais democráticos. Com isso, se reestabeleceu uma forma de república, né, de poder, com presidente, Senado e Câmara dos Deputados, além da garantia de eleições com voto universal e secreto e participação das mulheres, né? Então aqui ele fixou mesmo, né, essa questão das mulheres, né, estarem votando, né, escolher o seu presidente, né, o seu governante. A criação da Petrobras, empresa de exploração de petróleo no governo de Getúlio Vargas, a instalação de indústrias automobilísticas no país e a construção da cidade de Brasília, nova capital do Brasil, porque antes não era a Brasília, né, era outro local. Inaugurada em 1960, no governo de Juscelino Kubitschek, que foi um outro presidente da República aí.
Embora essas realizações tenham impulsionado o desenvolvimento econômico no país, elas não beneficiaram grande parte da população brasileira, como sempre, né, pessoal? Nem tudo abrange a população, né? Nem tudo. Além disso, certos aspectos da ditadura permaneceram como o poder destinado ao presidente e a submissão dos sindicatos do Estado, né? Então, assim, mesmo com o novo governo ainda, com uma nova forma de governo, ainda ficou um respaldozinho, né? Um pouquinho lá da ditadura lá do governo anterior, né? Do governo autoritário. E aí abaixo nós temos o quê? Temos uma imagem aí de um prédio do Congresso Nacional em construção em Brasília. É a imagem aí que hoje essa obra já está concluída, claro, né? Um local muito... onde muitos políticos, né, se encontram, né? Bom, página 145 aí. O retorno de Getúlio Vargas à presidência. Bom, então, ele volta aí mais uma vez, né? E aí, será que ele vai dar um novo golpe aí no Brasil, no país? Não sei, né? Getúlio Vargas voltou ao poder em 1951. Dessa vez, eleito pelo povo. Então, ele foi eleito aí, através do quê? Do voto direto, né? Então, o povo foi lá na urna e escolheu ele mesmo. Mas uma grave crise política fez com que ele não terminasse seu mandato. Prestes a ser novamente deposto do poder, Getúlio Vargas suicidou-se. O fato ocorreu em 24 de agosto de 1954, no Palácio do Catete. Ele deixou uma carta testemunhando o seguinte, que gravou na memória do Brasil a seguinte frase: serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história, né? Ele deixou a história mesmo no Brasil, né? Com essa carta, Getúlio conseguiu mudar radicalmente a opinião negativa que a população tinha a seu respeito. Então, assim, ele se matou, né? Melhor dizendo, ele se suicidou, né? Algo estava ocorrendo, né? E aí ele resolveu se suicidar, né? Nesse local aqui, no Palácio do Catete. Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5. Em 1956, Juscelino Kubitschek, também conhecido pelas iniciais JK, na Rede Globo até teve uma minissérie falando sobre a Constituição de Brasília, né, e desse presidente. E aí tinha essa logo aí de JK, Juscelino Kubitschek. Assumiu a presidência da República. O ponto mais marcante do seu governo foram as ações para promover o desenvolvimento econômico do país. Ele também se preocupava bastante, né, com essa questão de desenvolver a economia, né? Ficou famoso com o lema 50 anos em 5, segundo o qual o Brasil iria crescer equivalente a 50 anos em apenas 5 anos de tempo de mandato de Juscelino. Ou seja, né, ele queria que o Brasil tivesse um crescimento, né, que de repente poderia levar 50 anos para esse crescimento. E ele queria que durante o período dele, da gestão dele como presidente, ele queria que se desenvolvesse nesse período somente, né? Bem rápido. Queria mostrar bastante serviço, vamos dizer assim, né? Brasília foi construída durante o governo de JK, para ser a capital do país. Sua inauguração ocorreu em 21 de abril de 1960, em um de seus discursos referindo-se à construção de Brasília. JK disse: deste Planalto Central, desta solidão que em breve se transformará em cérebro de altas decisões nacionais, laço os olhos mais uma vez sobre a manhã do meu país e antevejo esta alvorada com fé inquebrantável em seu grande destino. E é verdade, né? Foi um planalto, né? Foi um local construído, né? Onde grandes decisões são realmente tomadas aí do nosso Brasil, né? Pelos governantes. No governo JK houve um grande incentivo à entrada de empresas multinacionais no país, sobretudo no setor automobilístico, ou seja, muitas empresas já começaram a vir de outros países, né? E aí, né, em decorrência desse governo aqui, ele permitiu, né, para que muitas empresas, né, entrassem mesmo dentro do nosso país. E embora a economia tenha crescido muito durante o seu governo, esse crescimento custou ao Brasil muitas dívidas com outros países, além de queda na destruição de renda. Ou seja, melhora-se uma coisa, agrava-se outra, né? É muito complicado, né, crianças?
Bom, mas teve esse progresso também, né? Bom, e aí tem um texto aqui na página 146, como foi a Constituição de Brasília. Eu quero que vocês façam essa leitura aí, tá legal? Porque em aulas anteriores a tia Aline já falou disso aí já, tá? Mas eu quero que vocês leiam sobre saiba mais aí. Bom, e na página 147, traz o assunto da renúncia de Jânio Quadros e a deposição de João Goulart, ou seja, outros presidentes também que o Brasil teve, né? Eleito em 1960, Jânio Quadros governou o Brasil por 7 meses, olha só, pouquinho tempo, né? Em agosto de 1961, renunciou à presidência. Em sua carta renúncia, justificada apenas que forças terríveis o fizeram sair. Então, assim, alguma coisa terrível, de muito ruim, fez com que ele saísse do governo. O vice-presidente João Goulart assumiu o seu lugar e tentou realizar reformas sociais e econômicas para resolver a difícil situação em que se encontrava o Brasil, né, o nosso país. Então, um saiu por forças, né, sabe-se lá quais, e aí o outro assumiu tentando, né, fazer com que o Brasil melhorasse. Abaixo aí nós temos a foto de 3 presidentes aí, ó. A posse de Jânio Quadros, ele que está ao centro, ele é o do meio aí, né, em Brasília, essa é uma foto de 1961. À direita, Juscelino Kubitschek, né, esse que está com a cartola aí, um chapéu na mão. E à esquerda, João Goulart, o vice-presidente dele, né, que resolveu assumir. Bom, então aí tem imagem de 3 presidentes aí, que foram presidentes da República do Brasil. A política de João Goulart desagradava a muitos setores da sociedade. A população pobre, que não se beneficiava com o desenvolvimento industrial em curso, mostrava-se cada vez mais revoltosa, ou seja, a população continuava com suas revoltas, né, não conformadas. As elites nacionais e internacionais que patrocinavam o desenvolvimento econômico desejavam que alguém contivesse essa população que ameaçava seus privilégios e sua estabilidade. Aproveitando-se desse insucesso do governo, os militares, né, porque como o governo não estava bem, não estava indo, né, nada de acordo, não estava confortável para a população, né, para a parte mais carente, vamos dizer assim, aproveitando-se desse insucesso do governo, os militares uniram-se para tirar para tirar João Goulart da presidência. Em 31 de março de 1964, depuseram o presidente por meio de um golpe e assumiram o governo. E aí o que aconteceu no nosso Brasil novamente? Iniciou-se pela segunda vez, né, no Brasil, um outro período de quê? De ditadura, né? De épocas autoritárias, enfim, né? Então, assim, como não estava governando adequadamente, os militares tiraram ele do governo e assumiram aí todo o país novamente, né? Então, entrou-se novamente em um outro período de ditadura, né? 2 períodos de ditaduras aí. Bom, na página 148 tem um exercício bem tranquilo também para vocês estarem realizando, tá legal? Exercício 1 somente. O 2 não precisa ser feito não, tá legal? Porque a gente ia precisar de uma galerinha aí não é possível. Então, assim, realizem o exercício de matemática e de história com tranquilidade, né? Procurem fazer a leitura também, tanto de matemática quanto de história, né? Não é só ir diretamente ao exercício, né? A gente precisa fazer uma leitura, certo? Mesmo a tia Aline aqui falando, explicando, vocês também precisam estar fixando aí, né? E praticando bastante leitura nos livros de vocês, nas histórias. São histórias importantes do nosso Brasil também, da qual a tia Aline acabou de falar aqui agora, tá legal? Qualquer dúvida, estou no grupo. Um grande beijo e até a próxima aula.